Esdras, glória a Deus, capítulo 9 a seguir, trazendo 2 capítulos, da Bíblia nesse dia para todos vocês, amém? E também eu já convido você para ficar até o final do conteúdo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia que Deus concedeu para você? Aleluia, que Deus concedeu para mim, para você, para sua família. E meus irmãos, eu também falo para vocês aqui, você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita Jesus, meus irmãos, como seu único e suficiente Salvador da sua alma. E você que está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança. Aleluia, glória a Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E glória a Deus. E vamos para a palavra de hoje. Ora, logo que essas coisas foram terminadas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas e não se têm separado dos povos dessas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos perízios e dos jebuseus, dos amonitas e dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Aleluia. E pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, de maneira que a raça santa se tem misturado com os povos de outras terras, e até os oficiais de magistrados foram os primeiros dessas transgressões. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória. Ouvindo isto, as guias minha túnica, vamos repetir. Ouvindo eu isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me sentei à toa. Aleluia. Então se ajuntaram a mim todos os que premiam das palavras do Deus de Israel por causa das transgressões do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até a oblação da tarde. Aleluia. E à hora da oblação da tarde levantei e da minha humilhação, e com a túnica e o manto rasgados, pus-me de joelhos e estendi as mãos ao Senhor meu Deus. Aleluia. Deus de honra, glória e poder. E disse: ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu. E desde os dias de nossos pais até o dia de hoje temos estado em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós nos nossos reis e os nossos sacerdotes, e nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, a rapina e a confusão do rosto, como hoje se vê. Oh, aleluia! Oh, Senhor! E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar em restante que escape, para nos dar estabilidade no seu santo lugar, a fim de que o nosso Deus nos alumie os olhos e nos dê um pouco de refrigério em nossa escravidão. Aleluia, Senhor. E, pois somos escravos, contudo, nosso Deus não nos abandonou em nossa escravidão, mas estendeu sobre nós a sua benevolência perante os reis da terra, para nos dar a vida, a fim de nos levantarmos à casa do nosso Deus e reparar as suas assolações
e para nos dar um abrigo em Judá e em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus de honra, de glória e de poder. Agora, o nosso Deus, que diremos depois disso em Aleluia, Deus. Agora, o nosso Deus, o que diremos depois disso? Pois temos deixado os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que estais entrando para o possuir é uma terra imunda pelas imundícias dos povos das terras, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Aleluia. E por isso não deis vossas filhas aos seus filhos, e não tomeis suas filhas para vossos filhos, nem procureis jamais a sua paz e a sua prosperidade, para que sejais fortes e tomais o bem da terra, e a deixei por herança a vossos filhos para sempre. Aleluia. Ó Deus de Israel, Deus de glória, ó Senhor. Aleluia, Deus. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tens castigados menos de que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste esse remanescente. Glória a Deus. E tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos como os povos que cometem essas abominações? Não estarias tu indignados contra nós até de todos nos consumirmos, de modo que não ficasse restante, nem quem escapasse? Aleluia. E por Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos como o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti nossa culpa, e, por causa disso, ninguém aqui possa substituir na sua presença. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso. Ó Deus de poder e glória. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 9, glória a Deus, de Esdras. Agora vamos para o último capítulo, aleluia, capítulo 10, aleluia, glória a Deus. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, aleluia, porque só Ele tem a chave da vitória. Agora vamos para Esdras, capítulo 10, o último capítulo. Aleluia. Porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos exércitos, para o Senhor que fez os céus e a terra, o mar, o ar. Aleluia, glória a Deus. Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente. Aleluia. Então Seanias, filho de Jeuil, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras
dizendo: Nós temos sido infiéis para com o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Aleluia, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, Senhor. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos. E conforme o conselho do meu Senhor e dos que temem o mandamento do nosso Deus, e faça conforme a lei. E levanta-te, pois a ti pertence esse negócio, e nós somos contigo. Dê bom ânimo e fazê-o. Aleluia. Então Esdras se levantou e ajoelhou-mentou os principais dos sacerdotes, os levitas e todo o Israel, de que faria conforme essa palavra, e eles juraram. E em seguida Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã e filho de Eliasibe, e, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos cativeiros. Aleluia! Olha o que a infidelidade faz. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntasse em Jerusalém. Aleluia, Deus! Oh, Deus de Israel! Aleluia! Glória a Deus! Oh, Deus de Israel! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E que todo aquele que dentre 3 dias não viesse, segundo o conselho dos oficiais e dos anciões, toda a sua fazenda se pusesse em entrevejo, e fosse ele escolhido da congregação dos que voltaram do cativeiro. Glória a Deus. Pelo que todos os homens de Judá e de Benjamim, dentro de 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça diante da casa de Deus, tremendo por causa desse negócio e por causa das grandes chuvas. Aleluia! Aleluia! Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Aleluia! Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz: Conforme as tuas palavras havemos de fazer. Aleluia! E porém o povo era muito, também há tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Isto não é obra de um dia e nem de 2, pois somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Aleluia! Glória a Deus. Ponham-se os nossos oficiais por toda a congregação
e todos que nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempo apontados, e com eles os anciões e juízes de cada cidade, até que se desvia de nós o ardor da ira do nosso Deus do tocante a esse negócio. E somente Jonatas, filho de Asael, e Jazéias, filho de Tiflá, se opuseram a isso, e Mesulão e Sabetai no Levita nos apoiaram. Assim os fizeram os que tornaram do cativeiro. Foram indicados os sacerdotes Esdras e 7 homens, cabeças de casas paternas, segundo as suas casas paternas, cada um designado por nome, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para averiguarem esse negócio. Aleluia. Glória a Deus. E no primeiro dia do primeiro mês acabaram de tratar de todos os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. Glória a Deus. Entre os filhos dos sacerdotes acharam-se estes que tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Jesodade, e seus irmãos, Maséias, Eliezer, Jaribes e Gedalias. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. E deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres, e, achando-se culpados, ofereceram-se carneiro do rebanho pela sua culpa. Glória a Deus. Dos filhos de Imé, Rani e Zebadias. Aleluia. Dos filhos de Ari, Maséias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Glória a Deus. E dos filhos de Bazur, Elioiná, Maséias, Ismael, Netanel, Josabade e Elaf. E dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, e este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Aleluia. Glória a Deus. Dos cantores, Eliezer. Dos poteiros, Salom, Utele e Ui. E de Israel, dos filhos de Parós, Amias, Isias, Maoquias, Miame, Eleazar, Asabias e Benaías. Glória a Deus. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeuel, Abdi, Jerimote e eles. E dos filhos de Zatume, Eleuenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Azif. Aleluia. E dos filhos de Bebai, Jeuanã, Ananias, Zabá e Aclai. Aleluia. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Aleluia. Glória a Deus. E dos filhos de Moabe, Abilá, Quelau, Benaías, Maséias, Matanias, Bezalel,
Binuí e Manassés. Aleluia. E dos filhos de Arim, Eliasé, Issijá, Malquias, Semaías, Simeão. Aleluia. Benjamim, Maluque e Semaris. E dos filhos de Azon, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Aleluia. Dos filhos de Bani, Maada, Anão e Ui. Aleluia. Benaías, Pebeias, Queluí. Aleluia. Vanias, Meremote, Eliasé. Aleluia. Matanias, Matenai e Jaasa. Dos filhos de Binuí, Simei. Aleluia. Selemias, Natã, Adaías. Glória a Deus. Maclaclai, Sazai, Sarai. Azarel, Selemias, Semarias. Salom, Namarias e José. Dos filhos de Nebom, Jeiel, Matias, Zabade, Zebina, Jadaí, Joel e Benaías. Glória a Deus. Todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras e se despediram das mulheres e dos filhos. Aleluia, para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, né irmãos? Aleluia. Então esse foi o capítulo de hoje, né? Então vamos orar. Aleluia, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, acabamos, Senhor, de ouvir dois capítulos, aleluia, Senhor, da Bíblia, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria, Senhor, para nós levar a sua palavra, Senhor, Deus de honra, Deus de glória, que o Senhor possa amolecer os corações para essa palavra entrar penetrando nos corações, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, continuar com suas mãos estendidas sobre as famílias, Pai, sobre, aleluia, as pessoas, Senhor. Deus, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode salvar, meu Deus. Só o Senhor, Pai, pode, aleluia, estar agora onde essa pessoa esteja precisando, Pai. Tem muitas pessoas, Senhor, aleluia, almas estão perecendo, meu Deus. Deus de honra, glória e poder, salva as almas, Senhor. Tantas, Senhor, almas perecendo no fogo do inferno. Então, Senhor, que o Senhor possa, Pai, salvar as almas, Senhor. Deus, aleluia, meu Deus, que tantas pessoas, Pai, tá recebendo a sua palavra, meu Deus, mas não tá colocando em prática, não tá colocando no coração, Senhor, não tá com o coração aberto, Senhor. O Espírito Santo de Deus vai entrar essa pessoa, meu Pai, entra no coração, penetra, Senhor, para essa pessoa poder ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Aleluia, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Assim, Pai, eu acabo minha oração em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Visita essas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Então você que não é inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais
conteúdo da palavra de Deus.